Fernanda Cristine Vasconcelos, mais conhecida como Fecris, é a nossa convidada de hoje. Ela é jornalista e doutora em comunicação social pela PUC e pela Universidade Católica Portuguesa. Já passou pelo grupo RBS, Rádio Mix Poa e Pop Rock FM. Atualmente, atua como coordenadora de estratégia e inovação na Rádio Novelo. Oi galera, eu sou Luana Schweikart. Eu sou Bianca Schilling. E esse é o segundo episódio do Cauda Digital, que é produzido por nós, estudantes de comunicação social aqui da Unisc de Santa Cruz do Sul. E o que nós queremos? Descomplicar e discutir os desafios do mercado de comunicação digital, além das oportunidades da criação de conteúdo online. A nossa convidada de hoje é Fernanda Cristine Vasconcelos da Silva, também conhecida como Fecris Vasconcelos. Ela é jornalista, tem doutorado em comunicação social pela PUC-RS e pela Universidade Católica Portuguesa, onde estudou as crises do jornalismo no contexto digital. Tem experiência em jornalismo digital, impresso, rádio e televisão, além de ter sido professora de jornalismo na PUC-RS. Hoje, atua como coordenadora de estratégia e inovação na Rádio Novelo e atualmente mora em São Paulo. Oi, Fecris, tudo bem? Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua presença. E eu gostaria de começar perguntando, então, como que é passar por tantas áreas do jornalismo? Então, olá para todo mundo que está nos ouvindo, para vocês aí, que legal ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu adoro conversar com estudantes e jovens jornalistas, acho que o futuro do jornalismo depende tanto de vocês, né, da gente, de todos nós, né, então é muito legal. Ter passado por um monte de área, né? Não foi uma coisa que eu calculei, assim, sabe? Sempre eu comecei a estudar jornalismo em 2004 e era uma época que o jornalismo online, que o digital estavam engatinhando, digamos assim, né? A internet comercial não tinha 10 anos ainda, então a gente estava ainda naquele momento de internet da web 1.0 para o web 2.0, como a gente fala, né? Aquela migração ali ainda tinha mais texto do que qualquer outra coisa na internet. Então, redes sociais também bem começando. Então, eu acabei pegando... O que eu ouvi muito dos meus professores, especialmente o professor Eduardo Pelanda, que foi meu orientador depois de mestrado, foi meu orientador de TCC, é professor lá da PUC, era que a gente devia aprender o máximo de coisas possível, assim, que no futuro o jornalismo seria diferente do que ele tinha sido até ali, que o digital traria novas possibilidades e que então a gente tinha que estar pronto para tudo, assim, estar pronto para trabalhar com jornalismo que não necessariamente fosse sinônimo de jornalismo, fosse sinônimo de reportagem, sabe? E que não fosse sinônimo só de veículo impresso, ou só de TV, ou só de rádio, né? Que a gente ia ter uma coisa de multilinguagem, assim. Então, eu tomei isso muito para mim e tentei aprender o máximo de coisa possível durante a faculdade. Então, sempre fiz mais de um estágio, comecei no jornalismo online, que foi uma coisa que me ajudou muito também, porque daí, assim, aprendi a editar página HTML, montar página web, editar vídeo, editar áudio, editar foto, enfim, fui aprendendo várias coisas porque era meio terra de ninguém mesmo, o jornalismo digital, então tinha essa vantagem, assim, né, a gente vai aprendendo muita coisa. Pro que é aí, né, corre para o que é hoje, tantos anos depois, quase 20 anos depois, meu Deus do céu. Mudou tudo, né, e assim, até algumas coisas positivas, outras negativas. Então, eu me sinto muito feliz em ter tido a oportunidade de passar por todas essas áreas, sempre agarrei as oportunidades que vieram, sempre cavei novas oportunidades para fazer coisas que eu acreditava e que eu me divertia fazendo, assim. E aí calhou que eu passei por todas essas coisas. Mas foi muito legal, eu me sinto muito privilegiada de ter tido a oportunidade de passar por tantos lugares. Assim. Bom, Fecris, eu quero te perguntar como que foi essa escolha de trabalhar na Rádio Novelo, né, de se estabelecer nesse veículo, digamos assim, que é referência e que marca tendências, né? Como que é trabalhar com essa área da inovação e como que foi essa escolha pela Rádio Novelo? Bom, a minha história com podcast, incrível mesmo, incrivelmente, ela
data de 2004, assim, em 2004 a gente começou a fazer um podcast. Imagina, 2004 não existia essa ideia de produto digital ainda, mas a gente começou a fazer um podcast lá na Cyberfun, que era o laboratório de jornalismo para os alunos da PUC. Então, mais ou menos o que vocês fazem aqui, só que lá em Porto Alegre, na PUC, na FAMEX. E aí eu tive a minha primeira experiência com podcast lá, e esse formato sempre me agradou muito, porque eu sou de rádio, trabalho em rádio ainda hoje em dia, a minha origem, o meu primeiro trabalho com carteira assinada foi em rádio, então eu sempre tive um carinho muito grande pelo rádio, assim. E aí, mas ao mesmo tempo eu tenho uma conexão muito forte com o digital e muito forte com o papel social do jornalismo, assim. Para mim é muito importante que o jornalismo chegue nas pessoas e que as pessoas se interessem por jornalismo. Então, vocês imaginem a minha loucura nesse momento que a gente está aqui, cada vez menos pessoas se interessam por jornalismo, né? Saiu a pesquisa da Reuters recentemente dizendo que 57% das pessoas no Brasil se interessam por jornalismo, que é ridículo de baixo, né? Um pouquinho mais da metade da população. Então, isso me deixa meio louca, assim. Então, essa é a minha missão de vida, eu acho. E aí eu encontrei na área de estratégia, na área de inovação e na área de produto uma forma de dar a minha contribuição para o jornalismo, assim, uma coisa que eu acho que eu realmente consigo fazer e consigo ajudar. Então, a área de distribuição de conteúdo e de engajamento do público, de conversa mesmo do jornalismo com o público, é uma área que eu sempre senti falta quando eu era repórter, quando eu era editora, e aí na qual eu me especializei para trabalhar. Então, a Novelo surgiu na minha vida por um convite, eu recebi um convite no ano passado para ir para esse cargo de coordenação na equipe da Juliane Jäger, que foi minha colega na Zero Hora, e hoje é a gerente de estratégia e inovação na Novelo. Ela me convidou para ir trabalhar com ela, porque a Kellen Moraes, que era gerente anterior, foi para a Apple Podcasts, né, que é uma profissional muito legal também, muito, muito interessante a carreira dela. Então, eu fui trabalhar na Rádio Novelo assim. O que é legal para mim de trabalhar na Rádio Novelo, além de ser como vocês disseram, né, ser um veículo muito novo, ser um tipo de mídia muito novo, ser uma empresa muito nova, né, tudo é muito legal, porque a gente está trilhando o mesmo caminho do podcast no Brasil. São podcasts nos quais eu acredito muito, assim, que trazem valores que combinam com os meus. Então, me sinto muito feliz de trabalhar lá, todas as estratégias que eu faço, todo o tempo que eu passo pesquisando coisas novas, novas funções, novas possibilidades, novos jeitos de conversar com o público, todas as discussões que eu tenho, tudo vale a pena quando eu ouço o produto que a gente faz e me sinto feliz em estar ajudando a botar um jornalismo como esse na rua, assim. Eu acho que eu estou ajudando a cumprir um papel social do jornalismo, humildemente lá, botando a minha contribuição, e isso me deixa muito feliz. Não é sempre que a gente pode escolher, né, trabalhar num lugar que a gente acredita e que a gente tem os mesmos valores, mas eu tive muita sorte na minha carreira e enfim, fui muito privilegiada mesmo com essas oportunidades, que eu não posso dizer que eu tive que fazer qualquer coisa até hoje que foi contra os meus valores, mas com certeza agora é o lugar que eu me sinto mais em casa, assim. Falando um pouquinho, então, dessa construção das estratégias que vocês utilizam hoje. Como que tu entende que as ferramentas do jornalismo podem se adaptar para esse conteúdo digital que é produzido? Como que vocês enxergam isso hoje na empresa? Olha, a gente tem um olhar que é muito parecido com o olhar do resto da indústria em relação a isso. Assim, o que se percebeu nos últimos anos, e até é um tema bem central na minha tese de doutorado, é que o jornalismo, por muito tempo, não olhou muito para o seu público, né? Funcionou muito tentando dar conta do que os próprios jornalistas queriam dizer, como eles queriam dizer, que forma eles queriam usar para fazer reportagem. E se percebeu que o jornalismo é uma ferramenta da sociedade, é uma ferramenta da democracia, e que a gente não vai conquistar o público e não vai ter o público do nosso lado se a gente não estiver do lado do público, né? Então, a gente enxerga muito essas estratégias como olhar para o público e entender quais são as necessidades da sociedade e quais são as formas como a sociedade
quer e pode e precisa consumir conteúdo jornalístico, quais são as áreas da sociedade que precisam de atenção, e tentar misturar essas duas coisas. Assim. Então, a gente usa ferramentas desde de pesquisa, então também a minha carreira como pesquisadora, né, mestrado, doutorado, desde a iniciação científica, eu trabalho com pesquisa científica pelo menos desde 2006, então tenho também um background de pesquisadora. Então, desde fazer pesquisas com o público, entender o que o público está precisando, conversar com as pessoas, fazer etnografia virtual, que a gente chama, né, que é ir atrás do que as pessoas estão dizendo nas redes, enfim, 1 milhão de metodologias. Eu sou muito metódica, então, para mim, eu sou muito da metodologia, assim. Então, a gente tem várias metodologias, desde resgatar o que as pessoas estão querendo, tentar entender as pessoas, até lá outra ponta que é da distribuição, né? Tipo, como isso vira uma estratégia dentro do produto jornalístico, como a gente constrói o produto jornalístico para ele estar mais próximo do público, até no final, como é que a gente entrega e distribui e promove mesmo esse conteúdo para que o máximo de pessoas possível possa ter acesso, assim. Então, a gente usa ferramentas de, como eu disse, muita pesquisa, muita leitura, depois a gente vai lá e usa muita das redes sociais, a gente desenha as personas, então quem são as pessoas que vão se interessar por esse assunto, como a gente conversa com elas, que tipo de assunto elas conversam, né? Como elas falam sobre esses assuntos, quais são os outros produtores de conteúdo que elas consomem. Então a gente tem uma vasta pesquisa para depois transformar isso em conteúdo para redes sociais, para newsletter, para site, para o próprio podcast, enfim, vários outros conteúdos que a gente usa para conversar daí com esse público e trazer esse público para dentro do conteúdo. É um desafio enorme, tem muitas etapas, muitos profissionais diferentes, mas que eu tenho a convicção de que é o caminho que a gente precisa trilhar para o jornalismo voltar a conquistar as pessoas. Uhum. Bom, Fê Cris, pegando esse gancho, então, dessa tua resposta agora, eu já tinha uma pergunta engatada aqui que eu queria saber um pouco mais. Já que tu fala de estratégias e ferramentas, tu acha que o engajamento é uma das principais ferramentas de inovação que vocês utilizam e como vocês fazem essa distribuição dos conteúdos que hoje vocês produzem nas tantas redes sociais que a gente tem disponível, né? O Spotify com certeza é a principal por tratar de podcasts, mas como vocês usam as tantas outras redes para divulgar e atrair o público também com os trabalhos de vocês? Bom, a gente, com certeza, o engajamento é uma parte muito importante, né? É como a gente consegue enxergar o relacionamento mesmo entre o público e o jornalismo digital, né? Claro que não é engajamento só no sentido de número de curtidas, número de comentários, mas assim, a qualidade dessa interação. Quantas pessoas comentam conteúdo mesmo que está no podcast, quanto elas fazem perguntas, quanto elas geram discussões a partir daquilo ali, né? Teve um post recente nosso sobre o aniversário do Praia dos Ossos, que as pessoas começaram a conversar sobre o assunto, que era do desarmamento, que se falava ali naquele post. Isso, para a gente, é a coisa mais rica que pode acontecer, o nosso conteúdo ser gatilho de conversas importantes na sociedade, assim. E a gente, então a gente faz assim, a gente tenta entender quem são os públicos mais interessados, porque assim, no digital, diferente das mídias de massa, a gente não faz o conteúdo jornalístico para ir mira no máximo de gente possível, né? A gente entende quem são os nichos de público que são prioritários, digamos assim, para a gente entregar esse conteúdo, porque tem jeitos e jeitos de dizer alguma coisa, e no digital a gente precisa que as pessoas venham atrás da gente, não que a gente não consegue, né, obrigar as pessoas a ouvir. É diferente da televisão, que tu liga a televisão e a televisão está passando, né? Enfim, aquilo ali está ali sendo exibido. No digital, a gente precisa que a pessoa lembre que a gente existe, vá lá no nosso site, ou no Spotify, ou enfim, no tocador que a pessoa usa, ouça os nossos podcasts, vá nas nossas redes sociais, veja nossos posts. Então, a gente precisa de um usuário muito mais ativo, né, no digital. Então, a gente faz esses estudos, entende quais as redes sociais mais relevantes para cada um desses públicos e quais as linguagens e os argumentos que a gente precisa usar para iniciar essas conversas com cada um desses públicos. Então, a gente produz conteúdos específicos para cada rede e para cada público. Então, se a gente vai fazer um post no feed do Instagram, por exemplo, né, isso comemorando o aniversário
do Praia dos Ossos. A equipe a parte de redes sociais é uma parte da equipe de estratégia, né? Tem uma pessoa que trabalha com redes sociais dentro da equipe de estratégia, mas a gente conversa muito, assim, a gente troca muita ideia. No fim das contas, a Ju, que é a gerente, e eu, a gente desenha um pouco as diretrizes junto com as pessoas de redes, e as pessoas de redes criam os conteúdos. Mas é basicamente isso, assim, é tentar entender qual a rede, qual a linguagem, qual o diálogo que a gente quer criar com cada público, e assim a gente cria esses conteúdos. Para as plataformas, né, Spotify, Apple, enfim, todas essas plataformas, Castbox, Deezer, Amazon, a gente posta sempre o mesmo podcast, e o único momento em que a gente usa essas ferramentas, que não é no momento do episódio, é no momento dos teasers. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente foi lançar um podcast novo que chamou Tempo Quente. A gente lançou ele esse ano. E quando o Tempo Quente foi lançado, é um podcast sobre mudança climática e lobby do clima. A gente fez um trailer, né, para esse podcast e botou no feed, a gente chama no feed, mas é no canalzinho, entre aspas, do Praia dos Ossos, nos tocadores. Então, se tu vai lá no Praia dos Ossos, no Spotify, por exemplo, tu vai encontrar o trailer do Tempo Quente também, porque a gente entende, vários players internacionais também entendem, no mundo inteiro se faz isso, que as pessoas ficam conhecendo novos podcasts através de outros podcasts que elas já conhecem. Então, a gente trabalha muito isso, assim, né? Um podcast puxando o outro. Outra coisa que a gente recentemente começou a investir e que o mercado brasileiro também tem começado a investir mais é anúncio em outros podcasts de outras produtoras. Então, a gente anunciou já no Medo e Delírio em Brasília, no Não Inviabilize, no Noites Gregas, enfim, uma série no Foro de Teresina, que a gente também faz produção e tal, uma série de podcasts que a gente entende que conversam com o nosso público e que a gente usou como oportunidades de também fazer as pessoas conhecerem, porque diferente da mídia de massa, vou usar de novo o exemplo da televisão, né? O SBT nunca vai anunciar na Globo, a Globo nunca vai anunciar no SBT. Se bem que aconteceu recentemente da Globoplay anunciar, em outros canais, mas digamos que não. Porque as pessoas, a mídia de massa, ela concorre, um canal concorre com o outro, né? Mas no digital, a gente não concorre necessariamente. Tipo, a pessoa que ouve o Não Inviabilize pode ouvir o Tempo Quente, pode ouvir o Praia dos Ossos, pode ouvir o Foro de Teresina. A gente concorre com todo o resto das coisas que a pessoa tem para fazer, né? Então, esse cross, assim, essa troca de ideia e, enfim, essa compra de espaço publicitário rola muito entre os podcasts, porque a gente entende, né, que é um mercado que não precisa a pessoa parar de ouvir uma coisa para ouvir outra, né? Ela pode ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é basicamente isso, assim, é entender onde está a audiência, como a audiência quer conversar com a gente e tentar conversar com ela como ela quer conversar com a gente, basicamente isso. E existe, não digo um risco, mas o jornalista ele acaba ficando muito preocupado com o que o público está recepcionando. Como que tu enxerga isso relacionado àquela frase que a gente sempre escuta de que os meios estão acabando, que a TV vai acabar, que o rádio está acabando, enfim, esse discurso do fim do jornalismo? É que eu acho que o jornalismo, assim, daí eu sou meio radical em relação a esse discurso, talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, assim, mas eu acho que o discurso, quando as pessoas dizem assim, o jornal vai acabar, o jornal impresso vai acabar e por isso vai acabar o jornalismo, elas não entendem o que é o jornalismo. O jornalismo não é o McLuhan que me perdoe, sabe? Mas nesse caso, o meio não é exatamente a mensagem, sabe? O jornalismo não é o papel, não é o jornal impresso, não é a televisão, não é nem a internet. O jornalismo é uma técnica e uma ética e um trabalho e uma ferramenta da democracia. Eu demorei, eu acho que umas 100 páginas da minha tese para tentar dizer o que eu achava que era o jornalismo, o que eu entendia por jornalismo, assim, porque eu acho que o jornalismo é um agente complexo da sociedade que se expressa, digamos, é expresso, né, porque ele não se expressa sozinho, ele é expresso por pessoas, por jornalistas, através desses veículos, por isso a gente chama de veículo, né, esse é o lugar onde o jornalismo acontece, mas isso não quer dizer que ele só pode acontecer ali. Eu sou uma grande entusiasta de novos lugares para fazer jornalismo.
existe um novo meio, vamos fazer jornalismo lá. Tem o TikTok, cara, tem um monte de gente fazendo jornalismo no TikTok, sabe? A gente vai olhar o TikTok do Washington Post, por exemplo, é incrível o que eles fazem, eles conversam com o público jovem muito bem e trazem informação jornalística relevante para um público jovem através do TikTok. Eu vou dizer que isso não é jornalismo? É claro que não, né? Presta o mesmo serviço à sociedade. Mas eu acho que tem um problema muito sério de ego, assim, no jornalismo, sabe? As pessoas são muito ególatras em muitos momentos. Então, elas acham que só o que elas fazem é jornalismo, quando, na verdade, o jornalismo não é do jornalista, o jornalismo é do público, é das pessoas, é da sociedade, é da democracia, é do Estado de Direito, sabe? Então, enfim, o Estado democrático de direito, né? Então, enfim, eu acho que tem um pouco disso, assim, me causa uma certa estranheza, sabe, quando eu penso um pouco em relação a isso, assim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, que a gente está num momento do jornalismo digital em que, como a indústria, tem vários livros que falam muito disso, assim, de um jeito muito interessante. Tem um livro do Victor Pickard, que chama Democracy Without Journalism, que é um livro, acho que de 2020, que ele fala muito sobre... Ele começa o livro falando como a mídia de massa perdeu o trem do jornalismo digital e agora está tendo que correr atrás, assim. Então, a TV até sempre investiu um pouco mais em pesquisa, mas TV, rádio, jornal impresso perderam um pouco o trem e não aproveitaram isso e deixaram o jornalismo digital virar um concorrente deles, quando, na verdade, deveria ser mais uma ferramenta para conversar com o público, assim. Então, aí, nessa corrida, as pessoas do mercado e esse abismo que tem entre o mercado e a academia me incomoda muito por isso, assim, não se preocuparam muito em estudar como é que se usam as ferramentas digitais. Então, tu vai ver em redações de jornal uma tela com o número de cliques que está tendo o portal naquele momento, sabe? As pessoas, tipo, tu vê jornalistas de 30 anos de redação competindo para ver quem tem mais clique na sua matéria, sabe? Isso é um absurdo. Isso é não entender como que tu ouve o público, é olhar só para o número, é olhar para o número de forma rasa, assim, sabe? Então, eu acho que tem isso um pouco, assim, que tu falou, sabe? Tem um pouco a coisa de que os jornalistas acabam se preocupando demais com o clique, mas nunca se preocupam demais com o que o público está pensando de fato e quer de fato e precisa de fato. Eu nunca vi um jornalista se preocupar demais com isso, eu sempre vi se preocupar de menos. Então, eu acho que a gente precisa calibrar isso, assim, entender que o clique não quer dizer nada, que o engajamento não é nada sem a gente entender qualidade de engajamento, né? E que, no fim das contas, o jornalismo não é para a gente, é para as pessoas, é para a sociedade, de modo geral. Bom, como a Bianca comentou no início aqui do nosso programa, a gente tem uma plateia presente, são 4 pessoas que também são estudantes de comunicação social, e a gente agora vai passar a palavra para eles, que com certeza têm perguntas bem interessantes e com certeza vão agregar também a nossa conversa. Boa noite, Fê. Meu nome é Gabriel. Eu queria ver com você em relação aos conteúdos, né, que vocês produzem. Como é que é essa questão de debate, assim, sobre a pauta, sobre o que vão fazer e também sobre o que vão discutir, né? Como é que funciona essa metodologia, assim, de escolha também das pautas? Legal tua pergunta, Gabriel. Seguinte, Gabriel, né? Não tô louca. Seguinte, depende muito, tá? Nos podcasts originais da Rádio Novelo, que são o Praia dos... Porque a gente tem 3 tipos de podcasts, entre aspas. A gente tem os nossos podcasts originais, que são iniciativas da Novelo, então o Praia dos Ossos, o Tempo Quente, o Crime e Castigo, e no momento é isso. O Tempo Quente, Crime e Castigo, Praia dos Ossos, e em breve talvez nós possamos dar novas novidades, enfim, tem esses 3. Daí a gente tem também os nossos podcasts que a gente faz em parceria. Então, por exemplo, a Rádio Novelo assina junto, é uma coprodução da Rádio Novelo, o Projeto Querino, do jornalista Tiago Rogério, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil hoje, que revisita a história do Brasil sob o olhar das pessoas negras, que sempre foi tirado do estudo da história, assim, é bem interessante.
Então, uma equipe 90% formada por pessoas negras, assim, mais ou menos metade são mulheres, então é um projeto muito interessante. Depois a gente tem outros tipos de outras parcerias que são com os próprias plataformas. Então, República das Milícias foi feito em parceria com a Globoplay, o Retrato Narrado com o Spotify, a gente tem outras parcerias saindo com outras plataformas. E a gente também tem os podcasts que a gente faz, que, digamos assim, são nossos parceiros / clientes, assim, né? São empresas que chegam para a gente e pedem para a gente fazer podcast com eles, como o Foro de Teresina, que é da revista Piauí, o 451 MHz, que é da revista 451, da Associação 451, né? Porque hoje em dia é mais com a revista. A gente tem o podcast da Japan House, que vai ter temporada nova, a terceira temporada sai agora em outubro. Enfim, tem vários podcasts que são feitos assim com clientes. Assim. Então, depende para qual pauta, né, para qual lugar a gente está falando. O Foro tem a sua própria pauta, o 451 MHz tem a sua própria pauta, mas os nossos originais, eles saem muito de grandes reportagens, a gente poderia chamar de grandes reportagens ou grandes pesquisas que os nossos produtores fazem. Então, nossos repórteres e produtores, é que não dá para chamar só de repórter, porque a pessoa faz mais do que só a reportagem, ela faz a produção, ela vai atrás, ela capta junto com os profissionais de captação de áudio, enfim, tem 1 milhão de coisas que as pessoas fazem. Então, por exemplo, o Praia dos Ossos surgiu de uma ideia da Branca Viana mesmo, ela tinha feito muito dessa pesquisa da Ângela Diniz, a mãe dela, quem ouviu Praia dos Ossos até o final, viu nesse capítulo que ela conta que a mãe dela estava envolvida nessa coisa, nesse movimento feminista que, digamos assim, borbulhou, né, na época do julgamento do caso da morte da Ângela Diniz. Aí o Crime e Castigo foi um pouco um spin-off, digamos assim, do Praia dos Ossos, porque foi uma coisa que se começou a ver as respostas que o público, aquela coisa, né, o público, de novo, a importância do público, né, o público começou a comentar muito sobre o que eles queriam que tivesse acontecido com o Doca Street, que era o assassino da Ângela Diniz, né, uma coisa muito de vingança, assim. E aí a Branca Viana, a Paula Scarpim e a Flora Thomson DeVoe, que são as 3 responsáveis pelo podcast, pensaram, mas o que é justiça no final das contas? Será que isso é justiça? Será que o cara ser preso e ficar preso tantos anos e ser solto é a justiça sendo feita? Ou será que é o que as pessoas querem fazer? Então, surgiu mais dessa ideia assim, de justiça restaurativa, que foi um tópico que surgiu lá no final da apuração do Praia dos Ossos e também desse questionamento sobre justiça. E o Tempo Quente, que foi o nosso podcast mais recente, o Tempo Quente foi um podcast que surgiu porque a Novelo já queria fazer alguma coisa sobre mudança climática e sobre meio ambiente de modo mais abrangente. E a Giovana Girardi, que foi repórter por muitos anos de clima, 20 anos ela trabalhou com isso, ela trabalha com isso até hoje, né? Mas ela já está há 20 anos trabalhando com isso. Ela queria fazer um podcast sobre isso, ela tinha esse projeto que era o Tempo Quente, que era fazer uma viagem pelo Brasil todo e contar essa história do lobby do clima. Então, elas se encontraram e decidiram fazer o Tempo Quente assim. A gente tem outros projetos no forno, dos quais eu não posso falar ainda, infelizmente, porque há muita espionagem industrial no meio dos podcasts. Eu estou rindo, mas é verdade. Então, tem muitos podcasts para saírem que têm outras origens de pauta, assim, né? Reportagens mais curtas, reportagens mais, às vezes, até de coisas mais curiosas do que sérias, assim, sabe? Então, tem de tudo para aparecer aí. Mas eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas é mais ou menos esse o processo. Bom, fiquei 5 horas respondendo, né? Talvez tenha sido isso mesmo. Não, é isso aí mesmo. Obrigado. Oi, Fê, eu sou o Diego e eu queria perguntar sobre a qualidade, né, do engajamento que tu tinha falado e sobre o jornalista. A gente sabe que trabalhar com o público online é trabalhar com um público que muda muito, que está sempre atualizado, que está sempre em busca de informação nova. Eu queria saber como que é para ti, né, como é para o jornalista conseguir acompanhar essa mudança, sabe, essa atualização e manter ainda, conseguir entregar ainda um conteúdo de qualidade. Nossa, Diego, essa é uma pergunta, é difícil na nossa profissão, viu? Trabalhar com, eu acho que isso se assemelha muito com o jornalista de rádio, né? Se a gente for olhar o jornalista de rádio,
E eu fico lembrando dos meus tempos de rádio, mas também de acompanhar amigas que trabalham em rádio, né? Que a Kelly Matos, acho que a Kelly foi aí na Unisc em algum momento recente, mas de acompanhar como é frenética a vida dessas pessoas. E a nossa de jornalismo online não é diferente. Agora, na Novelo, eu não estou no que a gente chama de hard news, né? A gente não trata de hard news. Claro, o Foro de Teresina é total hard news, e daí as pessoas que trabalham no Foro, na parte de conteúdo do Foro, que não é não é meu caso, elas são bem frenéticas, assim, é uma vida bem frenética. A minha não é, porque eu trabalho com estratégia, então, assim, não é, mas eu passo envolvida com isso 12 horas por dia, entende? Tipo, não é, mas assim, eu tô sempre com umas 10 janelas abertas no meu Google Chrome, mas é que eu já me acostumei. Mas eu acho que eu te respondo melhor se eu lembrar da minha experiência na Zero Hora, porque na Zero Hora eu fui editora do digital e trabalhei em vários momentos complexos ali, né? O impeachment da Dilma, não do Collor, né? Porque eu era uma criança, mas do da Dilma, eu estava no jornal, na morte do Eduardo Campos, né? O candidato à presidência, eu estava no jornal, me lembro direitinho da gente levantando para ir, porque foi meio na hora do almoço que confirmou a morte, assim, da gente levantando para almoçar e voltando, assim, tipo, não vai dar. E, tipo, alguém pediu pizza e a gente ficou sentado e 1000 horas. Quando o Mandela morreu, na Copa do Mundo do Brasil, né, 2010, né, Copa do Mundo, não tô louca. Não, 2010 não, 2010 foi a Copa da África, 2014, Copa do Brasil. Então, vários momentos da história em que eu estava dentro do jornal e que, assim, uma pessoa que é jornalista de jornal digital, né, site, portal, ou mesmo um site de jornal impresso, mas que tem tem saída de jornalismo no digital. É uma vida bem desafiadora, assim, né? A gente fica acompanhando as notícias o tempo inteiro, mas é uma coisa meio que a gente é meio viciado, assim, meio natural, sabe? Eu acordava, ligava a Gaúcha às 6 da manhã e ia para academia ouvindo a Gaúcha, ouvia o tempo inteiro, voltava para casa ouvindo, deixava o rádio ligado enquanto eu tomava banho, ligava na Globo News enquanto eu estava tomando café da manhã e assim vai, né? É uma vida que é muito dedicada a isso, assim, a gente até tem que ficar tentando voltar, sabe? Voltar e dizer assim, não, peraí, agora eu não estou trabalhando, hoje eu não estou trabalhando. Mas também teu prazer se mistura com o teu trabalho, assim, o que é pior negócio, né? Não é legal isso. Esse negócio de gostar de... Como é que é? Alguém falou esses dias, trabalhe com o que você goste e não goste de mais nada pro resto da vida, porque é meio isso. Assim. Mas brincadeiras à parte, é uma vida muito corrida, assim. O que a gente tenta fazer é se manter focado no que a gente precisa saber. Então, assim, o que é importante? O que é importante de verdade, sabe? E aí tu faz lá a tua lista de Twitter, as pessoas que tu segue no Twitter são aquelas pessoas que trazem esse tipo de informação, tu cultiva as tuas fontes, como qualquer jornalista de outro veículo cultivaria, tu fica ligado no noticiário internacional, né? É uma vida de correria e de muita atenção às coisas e muita responsabilidade, porque a gente precisa tentar não ceder a essa pressão também, sabe? Às vezes qual foi o Globo? Foi o Globo, né, que publicou que a rainha tinha morrido antes da rainha morrer. Tipo, é isso, entendeu? Tu não pode ceder a essa pressão de tipo, parece um rumor que ocorreu um negócio e tu acha que tu tem que ser o primeiro a publicar. Esse momento do jornalismo digital já passou, hoje a gente já prima mais pela qualidade. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo. E aí, claro, para uma pessoa como eu, que sempre foi da área sempre fui editora, né? Eu fui repórter uns 5 anos, eu acho, 5, 6 anos eu fui repórter, o resto do tempo eu fui editora, né, da minha carreira. Além disso, ainda tem que se ligar nas pesquisas que saem sobre público, né, sobre o público de jornalismo, sobre como as pessoas estão consumindo jornalismo e etc. Então, também tem que se atualizar um pouco sobre o próprio mercado do jornalismo. Então, é desafiador, mas é legal, assim, eu curto bastante. Oi, Fê, eu sou a Bruna. Oi, Bruna.
E eu sou apaixonada pelo radiojornalismo também, acompanhei o Praia dos Ossos, maravilhoso. Mas, enfim, o foco, né, é um pouquinho outro. E a área do podcast é muito abrangente, né, o mercado é muito grande. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão de que tem muitos programas, né, se podemos dizer, de podcast que eles trazem muitas informações antes de realmente serem apuradas. Semana passada nós... a sua respirada profunda. Mas semana passada nós conversamos com o pessoal do Medo e Delírio e a partir disso, né, traz muitas informações no programa que muitas vezes não são apuradas e que as pessoas tomam muito como verdade. Eu gostaria de ver com você, assim, como que você analisa isso e como que você encara este fenômeno, digamos, desta área do podcast. Nossa, muito legal a tua pergunta e que legal que vocês falaram com o pessoal do Medo e Delírio. Eu acho um produto muito interessante, assim. Eu não consigo ouvir muito porque, enfim, né, tudo é para um público e tal, e para mim é difícil. De vez em quando eu ouço, mas eu fico com a cabeça muito cheia quando eu ouço e aí me confunde um pouco. Como é que eu vou começar a responder essa pergunta? Bom, primeiro, eu acho que eu vou responder não falando do Medo e Delírio, tá? Falando de modo geral, depois eu posso até falar sobre o Medo e Delírio, que é um caso que eu acho muito interessante. De modo geral, eu acho que a gente tem que lembrar que o podcast, como o Instagram, como o WhatsApp, como qualquer coisa na internet, ele é um formato, né? No caso do podcast, é um formato que não é exclusivo do jornalismo, né? Então, não é só jornalista que pode fazer site na internet, não é só jornalista que pode fazer podcast, né? Então, a gente tem esse formato, é um formato que as pessoas estão gostando de ouvir, né? Estão gostando de consumir para vários fins. Para se informar, sim, o assunto, para se informar até sobre hard news, né? Tem aquele do Estadão, tem do do G1, tem o Café da Manhã da Folha, enfim, tem 1 milhão de podcasts de hard news. Tem esses podcasts de jornalismo narrativo, que é o caso dos podcasts da Novelo, né? Também tem o caso Evandro, por exemplo, eu considero ainda que o que não seja jornalista, eu acho que tem alguma coisa de jornalismo ali, a gente, né, daí aquela fronteira que é difícil da gente entender onde é que ela está, mas tem muita coisa de entretenimento, tem até ficção, né, tem um podcast super com bastante audiência, que é um podcast do Batman, que é feito pela DC, né, e pela Spotify, tem um podcast, o Paciente 63, que é do Spotify também, enfim, tem várias coisas que são de ficção. Então, enfim, dito isso, que é uma obviedade, mas que eu precisava fazer esse statement, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que muitos podcasts, muitos produtores de conteúdo de modo geral, e específico no formato podcast, mas também no Instagram, também nos sites, também em vários lugares, usa o imaginário do jornalismo, tipo, usa a capa do jornalismo, a cara do jornalismo, os formatos, né, o beabá do jornalismo, para ter um contato com o público e entregar coisas que não são jornalismo. Então, por exemplo, tu vai falar de um podcast como o Flow, por exemplo, tá? Um podcast que não é um podcast jornalístico, ele não é um podcast jornalístico, ele não é um podcast que tem apuração jornalística, ele não tem nada a ver com jornalismo, mas ele se coloca como podcast de notícias no Spotify, né? A categoria que ele tá lá é podcast de notícias. E aí, isso aí é completamente errado, confunde o público e tal, e eles o tempo inteiro estão falando de atualidade, nem todo mundo que fala da atualidade está fazendo jornalismo, né? Falar do que está acontecendo não é fazer jornalismo, né? Fazer jornalismo é como tu estava falando, é apurar, é trazer as informações com certeza e tal. Então, é um podcast de entretenimento, né? Bom, daí eu acho que tem um problema aí que isso contribui para a desinformação. Então, essa falta total e completa de regulamentação
dos meios de comunicação digitais, né, faz com que a gente tenha esse cenário de desinformação que é enorme e que ninguém tem responsabilidade sobre nada e ninguém é responsabilizado por nada. Vai lá e diz uma mentira. E até em veículos de imprensa, né? Tu vê, sei lá, tem cara na Jovem Pan falando mentira, entendeu? Distribuindo fake news num veículo que é supostamente um veículo de imprensa. Então, assim, a gente está num cenário muito complicado em que as fronteiras estão muito borradas e que ninguém é responsabilizado por nada, o que é um absurdo na minha visão. Mas, enfim, quem sou eu? Então, acho isso um problema. Mas tem outras coisas que eu acho legais. Por exemplo, tem uma coisa no Medo e Delírio, e agora falando especificamente do Medo e Delírio, que eu acho muito legal, que é essa conversa existir uma conversa entre o jornalismo e o entretenimento. Não porque eu acho que o jornalismo precisa todo virar entretenimento, mas eu acho que o entretenimento é um bom veículo de distribuição de jornalismo, como há outro. Assim, é uma boa linguagem, assim, né? Então, um bom condutor de jornalismo, acho que é uma palavra melhor, assim, tipo, é um bom condutor de jornalismo. Se a gente está pensando lá em condutores de eletricidade, eu acho que o entretenimento é um bom condutor de jornalismo, mas precisa ser jornalismo, né? Não pode ser só qualquer coisa. Então, essa é a minha questão, assim, é tipo, como é que a gente pega as coisas legais do entretenimento, que são a forma como o entretenimento se conecta com o público, a forma como ele desperta o emocional do público, a forma como ele consegue fazer o público suspender um pouco da realidade, que às vezes é muito dura, usar esse veículo, né, esse condutor para entregar jornalismo. Informação correta, apurada, de interesse público, eticamente levantada. Porque também tem isso, né? Tem podcasts que têm questões éticas que são importantes, né? Podcasts jornalísticos, inclusive, que ignoram questões éticas do jornalismo que são importantes. Então, acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse lugar, assim, mas eu não sei muito o que fazer, assim, para mim tinha que ter uma regulamentação da mídia, eu sou muito a favor disso, claro, isso não quer dizer censura, isso não quer dizer nada, a não ser isso que eu acabei de dizer, né, uma regulamentação da mídia digital especial, mas não sei como fazer isso, então também não estou dando ideia que não. Boa noite. Me chamo Luiz. Eu gostaria de perguntar sobre gostaria que comentasse sobre as perspectivas para o jornalismo nos próximos anos e especificamente do jornalismo digital. Bom, Luiz, é sempre difícil falar de perspectivas do jornalismo, porque o jornalismo muda muito, né? As coisas mudam muito, muito rápido. Então, eu acho que eu vou te falar assim, o que eu acho que vai se manter existindo, tá? Eu acho que o jornalismo, na sua base ética e na sua técnica e na sua importância para a democracia, enquanto houver democracia, ele vai continuar sendo importante. Então, assim, saber e respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma base do jornalismo, né, que é básica para o jornalismo, respeitar as questões éticas do jornalismo, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas de modo geral, essas são coisas que permanecem valendo, independente se a gente vai estar fazendo jornalismo, sei lá, por telepatia. Se eu estivesse estudando jornalismo hoje, eu acho que eu investiria em manter essas bases fortes, então aprender com força essas bases. Então, como fazer um bom texto, como fazer um bom texto para áudio, como fazer um bom vídeo, enfim. E a ética, a questão ética, as questões da sociedade, as questões sociais, mas eu não deixaria de entender essa parte mais abrangente do jornalismo, assim, que é o que é jornalismo no fim das contas, né? É conseguir uma informação que seja de interesse público, de modo que eu apurar essa informação e transmitir ela para um público de uma forma que as pessoas entendam e que elas se relacionem e aquilo faça diferença na vida delas, né? O jornalismo é basicamente isso, assim. Então, eu tentaria
estudar também, olhar para o jornalismo dessa maneira, assim. Então, entender que o jornalismo é uma questão social, que o jornalismo é importante para a democracia, é uma ferramenta da democracia, que não dá para ser jornalista e não apoiar a democracia, não dá para ser jornalista e apoiar governo totalitário, não dá para ser jornalista e ignorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não dá. Então, eu faria isso, assim, e claro, olharia para o digital do ponto de vista de o que é um produto jornalístico digital e como eu faço para chegar, para fazer isso. Como eu faço para fazer isso? Como eu faço para aprender a fazer isso, independente de qual é a ferramenta nova que surgiu, o TikTok, o BeReal, sei lá. Isso é muito importante, aprender a aprender, sabe? De certa maneira, assim. E olhar para as coisas com viés do jornalista, sempre olhar para as coisas com viés do jornalista, sempre desconfiado, sempre meio, né, será que é isso mesmo? Sempre checando 2, 3, 4, 5 vezes as coisas, né, e tal. Isso eu acho importante. E também eu acredito que a gente vai ver um Brasil, eu tenho muita crença que a gente vai ver um Brasil diferente agora, assim, e isso vai nos ajudar a fazer um jornalismo melhor e mais seguro para a gente, que é jornalista, porque a gente é gente também, né? A gente precisa estar seguro para fazer o nosso trabalho. E eu acho que é isso. Isso que eu tenho. E também seguir as pessoas certas nas redes sociais. Vai lá no Twitter e segue a UAN, segue o News Product Alliance, segue os jornais internacionais, descobre quem é o editor digital do Washington Post, do New York Times, segue essas pessoas no Twitter, lê o que elas escrevem, vê onde elas estão, vai em palestra, vê palestra no YouTube, sabe? Festival Piauí de Jornalismo, se tem dinheiro, é muito caro, né? Mas assim, se tiver dinheiro para ir, vai. Se não tiver dinheiro para ir, tenta achar a palestra no YouTube depois. E o Pix também, que é um negócio que foi de graça, que tem no YouTube. Então, essas coisas são coisas legais de fazer, assim, são coisas que eu faria se eu fosse estudante de jornalismo. Eu faço isso, né, tudo ainda, então, enfim, não faria nada diferente. Bom, Fê Cris, a conversa está muito boa, agradeço a participação dos colegas, mas já vamos ter que nos encaminhar aí para a etapa final. A gente já se adianta e te agradece a participação, né, muito importante ter a tua conversa, a tua experiência aqui conosco hoje. Com certeza, tudo que tu nos falou também nos incentiva a pensar diferente, pensar nessas estratégias, a atingir cada vez um público maior. E te agradeço, então, já te adianto, então, esse agradecimento. E vamos nos encaminhando para o final, então, né, Bianca? Isso, e eu queria fazer uma pergunta que é muito mais uma curiosidade. A gente sempre escuta muito que para ser jornalista tem que ler. Então, hoje, para trabalhar com podcast, tu também, além de ler, escuta muito material? Muito, eu ouço muito podcast. Se vocês estão, assim, dicas, claro, ouçam os podcasts da Rádio Novelo, que são incríveis, mas além disso, para quem sabe inglês, né, para quem consegue entender inglês, tem um podcast da Rádio Estatal de Chicago, que chama This American Life, que é incrível, é muito legal. Tem várias séries muito interessantes, tem uma outra que chama 544 Days, que é de um jornalista que ficou foi preso no Irã e ficou lá 544 dias preso, e aí ele conta a história de como é que foi. Tem um outro da Pineapple e da A24 que chama... Não, esse é da Pineapple e da A24, mas tem um outro que chama Wind of Change, que é uma reportagem investigativa sobre a música Wind of Change do Scorpions, que não é do tempo de vocês nem do meu, mas enfim, que é uma música que supostamente a premissa será que ela foi escrita pela CIA? Sim, a companhia americana, né, a CIA. Então, enfim, tem muito podcast muito bom para ouvir, ouçam o máximo possível. Mas, assim, para ser jornalista tem que ter curiosidade, então tem que ler muito, assistir muita TV, ouvir muito podcast e aproveitar enquanto a gente é jovem para fazer tudo isso e ainda fazer festa, ainda ser feliz, né? Não deixar a vida de lado, mas se acostumem a isso, assim, a ler muito, ouvir muito e consumir muito. Quanto mais referência a gente tem, melhor a gente faz o nosso trabalho. Bom, e agora aproveitando já te
te abro o espaço novamente para deixar o teu recado final. O que tu diria para essa nova geração de jornalistas que vem por aí, Fê Cris? Eu diria, sejam jornalistas de verdade, não se contentem com qualquer coisa, sabe? Não se contentem com opinião travestida de jornalismo, opinião sem fundamento, sabe? Não achem que é isso. O jornalismo, a gente precisa ser meio idealista para ser jornalista. Então, mantenham o idealismo de você sempre em algum lugar, assim, porque a gente, não importa o que a gente faça, eu faço uma parte do jornalismo, essa parte de estratégia, que é uma parte que as pessoas às vezes olham e dizem, tipo, uma parte comercial, parece marketing. Tipo, cara, não é, sabe? E eu me sinto fazendo parte da função social do jornalismo, sabe? Façam isso, persigam isso, assim. E, cara, não esqueçam que o jornalismo é uma ferramenta da democracia. Ele não existe sem democracia, ele não existe sem paz para a gente viver as nossas diferenças políticas e as nossas e expressar as nossas diferenças de opinião, as nossas diferenças ideológicas. E ele não existe num lugar do ódio, assim. Então, lembrem sempre disso, voltem sempre lá no livrinho de ética do jornalismo, voltem sempre lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e tentem viver, além de fazer jornalismo, como se fosse possível separar as duas coisas. Bom, no mais, agradeço a participação de todos. Bianca, obrigada por dividir esse espaço. Obrigada, Ana, foi um prazer. Só para lembrar, então, que este conteúdo vai ser publicado aí nos próximos dias no nosso canal do YouTube. Não deixem também de nos seguir no Instagram, @caudadigital. E até uma próxima. Tchauzinho. Tchau, muito obrigada. Eu comecei na Zero Hora em 2001. Eu estava no meu segundo semestre de jornalismo. Eu fiz o bacharelado na UBRA, em Canoas. Eu estava no meu segundo semestre de jornalismo e apareceu um anúncio de um projeto chamado Caras Novas.